Ceará Notícias. Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News. A você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir desse momento, Eduardo Calegari com você aqui na Rádio Ceará News, trazendo informações do Ceará, do Brasil e do mundo. Do meu lado, ele que vai fazer companhia também em alguns pontos aqui do nosso programa, o Marcelo Gondim. Seja bem-vindo à Rádio Ceará News. Marcelo Gondim, sua primeira participação aqui no programa ou na rádio? No programa, na rádio programa. Não. Participou em outros programas. Claro. Já é estrela da Rádio Ceará News. Claro, tudo nos bastidores. Tudo nos bastidores. Tá certo, então. Tá aqui. Marcelo Gondim tá com a gente na programação da Ceará News. Nós vamos apresentar para você os principais destaques do Ceará, do Brasil e do mundo que você acompanha comigo a partir de agora aqui na Rádio Ceará News. Olha os destaques de hoje, gente. O mundo tá uma bagunça, viu? O negócio tá sério. Quando acontece uma tragédia em algum ponto do país, do outro lado parece que o pessoal quer fazer o revide. O negócio tá terrível. Dos destaques do programa, você vai acompanhar também a situação triste que aconteceu dos ataques a tiros em 2 mesquitas, deixando mais de 49 mortos lá na Nova Zelândia. E ainda, Bolsonaro anuncia corte de 21 mil cargos, funções e gratificações técnicas. Ceará Notícias. Tá começando a limpa, viu? Bolsonaro libera ainda 21,5 milhões para emendas de deputados federais do Ceará. O Senado cria comissão para acompanhar debate da reforma da Previdência na Câmara. IBGE afirma que produção industrial recua 0,8% em janeiro. E você acompanha ainda no programa: extinção de barragens é defendida em audiência pública. O Tribunal de Justiça decreta prisão de investigados pelo desastre em Brumadinho. Será que vão ficar presos? Porque, na verdade, algumas pessoas já foram colocadas como culpadas, né? Em seguida, conseguiram a sua liberação, a liberdade provisória por meio de habeas corpus, e posterior iriam responder em liberdade. Tá aqui, o Tribunal de Justiça decreta a prisão dos investigados. Então, essas pessoas que já foram colocadas, já foram indiciadas, né, na primeira etapa da investigação de Brumadinho, podem voltar para a cadeia. E nós vamos acompanhar isso já. Mais detalhes aqui no programa. Polícia investiga a participação de um terceiro suspeito em Suzano. E ainda ataques a tiros em 2 mesquitas, como eu falei, deixa mais de 48 feridos e 49 mortos na Nova Zelândia. Homem é preso no bairro Aerolândia, em Fortaleza, após modificar uma pistola para atirar com uma metralhadora. Ah, tem um MacGyver aqui no Ceará. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Comigo, Eduardo Calegari, e aqui, Ceará Notícias. Primeira informação que nós trazemos aqui no programa de hoje, gente, já agradecendo o carinho da sua audiência, o nosso programa que está ao vivo aqui no YouTube, também no nosso site, no www.cearanews.com.br. Nós estamos também transmitindo para você o nosso programa no Facebook, e você que está acompanhando também as nossas redes sociais, que está no rodapé da tela aí do nosso programa que está sendo transmitido. Você também no Instagram do Eduardo Calegari. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Primeira informação do programa de hoje que você acompanha é a seguinte: o decreto número 9.725/2019, publicado nesta quarta-feira, dia 13, estabelece o corte de 21 mil cargos. A mamada tá saindo, viu? Tá acabando. Gente, são funções e gratificações do Executivo Federal. O quantitativo reduzido imediatamente é de 6.587 cargos que já estarão vagos, no que vale a 31,4%. Além disso, 2.001 gratificações, que são cerca de 9,5% das gratificações técnicas, deixarão
de ser ocupadas em 30 de abril. E as outras 12.412 serão extintas ou proibidas de ocupação até o dia 31 de julho. A ação está prevista na agenda dos 100 dias do governo federal. A medida é resultado de um estudo do Ministério da Economia sobre os cargos em comissão e funções de confiança do governo federal, definido em conjunto com os ministérios envolvidos. Houve corte em todos os ministérios. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel, destacou que todos tiveram que participar. Estamos fazendo um redesenho das gratificações que a administração pública concede aos servidores, focando nas áreas fim. Os cargos que são essenciais para a execução dos trabalhos que beneficiam o cidadão foram mantidos. Outro importante ganho é que esses cargos, funções e gratificações não precisarão constar como despesa prevista no orçamento anual, o que reverterá em economia estimada, atenção, de 195 milhões por ano. Antes do decreto publicado nesta quarta-feira, existiam 131 mil cargos, funções e gratificações. Com a iniciativa, o número foi reduzido para 110 mil. O total de serviços civis ativos é de aproximadamente 632 mil. A íntegra do decreto você confere no nosso site, acessando aí o www.ceará, com SI, do jeitinho que tá na tela aí, do nosso programa no Facebook e no YouTube, cearanews.com.br. Olha, o Brandão tá acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. O Durval Gadelha, grande advogado lá em Teresina. O Zangado Underline, não sei quem é esse, mas também tá no Instagram. Da Márcio Amoroso, a Arielle Barradas, o Raimundo Machado também tá acompanhando o programa. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Você que tá ligado na programação da Rádio Ceará News, também no YouTube, pode participar com a gente. Eu quero comentar. Comente, mande uma mensagem pelo DDD 85981130301, aparece aqui na tela. 85981130301. Essa câmera está desfocada, não tá me deixando aí numa situação favorável. Agora sim, a tecnologia é outro nível, viu? Pronto, melhorou um pouquinho a situação. E aí você participa com a gente da programação aqui da Rádio Ceará News. Olha, o governo de Jair Bolsonaro liberou a verba de 21,5 milhões para emendas parlamentares a deputados federais cearenses. Esse tipo de ação permite que os políticos façam investimentos como a construção de uma escola ou um posto de saúde em suas bases eleitorais. E funciona tradicionalmente como uma moeda de troca entre o executivo e o legislativo e, claro, como realização das promessas que cada candidato teve quando caminhou nas suas andanças das campanhas eleitorais no período de campanha eleitoral. Para o deputado Capitão Wagner do PROS, o recurso deve ser liberado sem condicionamento para a votação, não apenas a deputados que apoiarem a reforma da Previdência ou de partidos específicos. Ele acredita, Capitão Wagner, que essa ação pode ajudar a criar um maior diálogo entre os poderes legislativo e executivo. As emendas fazem parte de um orçamento impositivo que deve ser pago de forma obrigatória, o que normalmente não acontece com a maioria das despesas do governo, que recebem uma autorização para que sejam pagos e podem ser contingenciadas em alguns casos. De acordo com o levantamento feito pelo Palácio do Planalto, existem 3 bilhões de emendas que devem ser pagas de forma impositiva. José Ayrton, deputado cearense do Partido dos Trabalhadores, afirmou por meio de sua assessoria que esses pagamentos são normais todos os anos e não atribui razões políticas. Major Vitor Hugo, do PSL, deputado, em entrevista ao Estadão, afirmou que a liberação do recurso foi resultado de uma articulação da liderança com a Secretaria de Governo. As informações são do jornal O Povo. Você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News, comigo, Eduardo Calegari. Você pode participar com a gente, como eu disse, comentando aí no Facebook, colocando as suas dúvidas, dizendo como é que está chegando a nossa transmissão, ou ainda no Facebook ou no WhatsApp. Mais informação para você, amigo, considerada a mais importante da casa, a comissão, entre vários outros temas, que é a proposta da reforma da Previdência Social, caberá à Comissão de Constituição e Justiça analisar se a proposta do governo Jair Bolsonaro está de acordo com a Constituição.
Vamos acompanhar detalhes sobre essa pauta, sobre essa matéria, com o Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional de Brasília, que traz a primeira sonora do nosso programa de hoje aqui no som da Rádio Ceará News. O Senado deve instalar na próxima semana a comissão especial para acompanhar as discussões sobre a reforma da Previdência na Câmara. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a criação da comissão foi um desejo dos líderes partidários. A comissão sempre foi o desejo dos senadores acompanhar paralelamente o debate. Então, acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora com essa comissão especial a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados. A comissão será composta por 9 senadores. O presidente será o Otto Alencar, do PSD baiano, e o relator será o cearense Tarso Gereissati, do PSDB. O senador gaúcho Paulo Paim, do PT, em entrevista à Rádio Senado, destacou que a comissão especial não pode atropelar a discussão do tema na casa. Essa comissão não tem poder de decidir nada. Já é dito pelo nome, acompanhar. Até se me convidar, eu acompanho, mas quero reservar o direito legítimo do Senado de fazer o debate que se exige de senador e senador e de um tema tão doído, digamos, para o povo brasileiro como esse. Se aprovada na Câmara, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência deve ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, por último, pelo plenário da Casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional de Brasília, trazendo informações aqui na programação da Rádio Ceará News. Olha, estão adiando, era para antes do Carnaval, uma comissão iria analisar a proposta da reforma da Previdência ainda no final do mês de janeiro para fevereiro. Foi entregue a proposta nas mãos do presidente da Câmara, e aí agora, depois do Carnaval, hoje já é dia 15 do mês de março, ainda está sob análise. A Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes da casa, é quem vai decidir aí o mérito da questão. Mais alguns deputados e ainda componentes da mesa falam que não é a comissão que vai decidir nada. Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa informação. Ao que tudo indica, essa sim é a comissão mais importante da casa, que vai analisar diversos temas, dentre elas a proposta da reforma da Previdência Social. Vai caber à Comissão de Constituição e Justiça analisar se a proposta do governo Jair Bolsonaro está de acordo com a Constituição. Não é apenas a vontade do presidente, tem que estar dentro da lei. Ceará Notícias. Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nessa quarta-feira, dia 13, que a produção industrial caiu para 0,8% em janeiro de 2019, ante dezembro de 2018. Quer dizer que no ano passado a produção relacionada nesse mesmo período caiu com um ajuste sazonal. Em relação a janeiro de 2018, a produção caiu 2,6%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a indústria avançou 0,5%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, o André Macedo, o resultado indica uma redução na intensidade de crescimento. Ele veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelas projeções de Broadcast, que esperavam um resultado entre a queda de 1% e a alta de 0,70%. Porém, a queda foi mais acentuada que a esperada pelos próprios especialistas, que era de 0,27%. Olha, na comparação anual, sem ajuste, as estimativas variavam num recuo entre 3,76% e 0,10%, com a mediana negativa de 1,60%. Mais informações você acompanha nesse blog, no blog de economia que fica aqui na Rádio Ceará News. Mas onde? www.cearanews.com.br. Olha, meu amigo Marcelo Gondim, que está aqui comigo no estúdio. A extinção de barragens foi defendida em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, que discutiu a segurança desses empreendimentos. Foi defendido a extinção gradual das represas por sistemas mais modernos. Nós vamos acompanhar agora
Marcelo Gondim, a sonora que chega aqui da Rádio Senado com a Yara, competentíssima Yara Faria Borges, falando um pouquinho sobre as barragens. A gente volta para comentar sobre esse assunto aqui do nosso programa. Acompanhe você, amigo ouvinte. A Comissão de Meio Ambiente vai pedir ao governo federal informações sobre fiscalização e medidas de prevenção para evitar tragédias humanas e ambientais com barragens. Também vai trabalhar pelo aprimoramento da legislação e pela inclusão de recursos na lei orçamentária para aplicar na segurança dos empreendimentos. O movimento dos atingidos por barragens também deve ser reconhecido, como pediu o representante da entidade, Yuri Bezerra. Os atingidos são cachorros sem dono, porque você não tem um órgão que você possa se reportar. E aí nós somos vítimas de um processo que nós vamos correndo para um lado e para outro. Cada um diz que a competência é de outro. E ninguém resolve, ninguém aponta uma solução concreta. E do nosso ponto de vista, isso é intencional, inclusive, para não ter espaço que efetive uma participação. O representante da Agência Nacional de Mineração, Victor Bica, disse que a sociedade civil contribuiu para o aprimoramento de normas de segurança de barragens. Lamentavelmente, todos os avanços não foram suficientes para impedir a tragédia que ocorreu no dia 25 de janeiro, lá em Brumadinho. Então, estamos retomando tudo que foi feito na busca do aprimoramento ainda maior. Para o especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Weiner, o país precisa criar medidas de segurança para a atividade mineradora. É necessário entender que o que se resolver no Brasil sobre isso terá impacto sobre a indústria de mineração no mundo inteiro. Estamos tratando também de um grande negócio e mexendo com interesses extraordinariamente poderosos. Na opinião do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, barragens são processos primitivos e devem ser substituídos. Muita gente estranhou o fato da gente estar falando de luta com barragem como se fossem um bando de três locados que quisessem terminar com as barragens no dia seguinte. Não é o caso, obviamente. É tentar visar um mundo sem barragens. E isso é legítimo, isso não é assustador. É apenas forçar a humanidade a buscar tecnologicamente, operacionalmente, legislativamente, formas de chegar a esse mundo. Ciclos de debates regionais vão aprofundar a discussão do assunto. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Yara Farias Borges não está contando nenhuma novidade, Marcelo Gondim. Assim que estourou aquela situação lá da barragem de Brumadinho, lembramos das situações das barragens lá de Mariana, que também ocorreu, e de diversas outras tragédias. O governo, a priori, definiu, impôs, na verdade, não foi pedido e nem foi avisado. São 3 anos para desativar aí todas as barragens, como a barragem de Brumadinho. E tem ainda uma ordem que foi dada pelo presidente da República, que até junho, mais de 2.700 e alguma coisa barragens, eu lembro que o número era esse, ou era 2.200, eram mais de 2.000 barragens que estavam em situação de risco, deveriam ser fiscalizadas com urgência. Eu acho que está mais do que na hora, porque esse modelo que é atualmente usado aqui no país foi comprovado pelas tragédias que já aconteceram, que trazem riscos, danos estruturais e à família brasileira. Com certeza. Se está dando problema, tem que solucionar. As tragédias aconteceram. Aconteceram. Então tem que ser solucionado o problema. Não faz sentido, não manter esse tipo. As barragens do estilo A montante, né, que são as mais problemáticas, já estão sendo descomissionadas pela Vale. Tem essa ordem do governo, né? Eu não sei se você já pegou seu roteiro novamente aí, né? Mas a ordem da extinção das barragens, Marcelo, foi defendida aí ontem numa audiência na Comissão de Meio Ambiente que discutiu a segurança dos empreendimentos. Você acha que ainda precisava discutir a segurança disso? Segurança não precisa mais discutir sobre isso, né? Se não está dando certo, tem que mudar. Agora, como vai ser mudado? Essa talvez seja a parte que precise de uma certa análise de como vai ser feito. Porque, na verdade, como o cara falou no vídeo, na sonora, são interesses, né? São interesses grandes, não tem como se fazer de uma maneira, vamos dizer assim, barata. Só se você jogar tudo, eliminar tudo e refazer do zero. Tá certo, então, tá aí. Olha, o governo federal impôs aí esse prazo inicial de 3 anos, né? Para que todas as barragens fossem descomissionadas, né? Fossem entregues, desativadas, no caso das barragens que ficam lá nas Minas Gerais, entregues ao governo de Minas, né? O terreno e tudo para que o governo possa, após a desativação, o descomissionamento dessas barragens, possam tomar posse novamente da área que foi ocupada pela Vale. E lembrando aqui o que aconteceu, inclusive, na época, né? Na época não, na barragem de Brumadinho,
foram mais de 200 mortos, né? E eu não sei ainda se estão fazendo ainda os resgates, se estão indo em busca, mas equipes ainda trabalham lá na barragem, Córrego do Feijão, esse é o nome, que fica lá em Brumadinho, ainda estruturando e estabilizando toda a área que foi atingida, né, por essa barragem que realmente, infelizmente, destruiu muito da cidade de Brumadinho. Ceará Notícias. Que continua por aqui com informações do Ceará, do Brasil e do mundo. Olha, gente, atenção. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou aí, no dia 13, né, quarta-feira, anteontem, a prisão, como eu havia falado aqui no comecinho do programa, de 11. Foi 1, nem 2, nem 3. 11 funcionários da Vale e 2 da empresa terceirizada TuvSud, né? TuvSud, investigados no processo que apura as responsabilidades pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou por unanimidade o habeas corpus impetrados em favor dos funcionários. Com a decisão, os 13 terão que cumprir a prisão temporária decretada pelo juiz da comarca de Brumadinho, o Rodrigo Heleno Chaves. Conforme a nota do Tribunal de Justiça, os funcionários da Vale são investigados por envolvimento no rompimento da barragem de Brumadinho. Os engenheiros da TuvSud atestaram a estabilidade da barragem. Eita, esses aqui estão enrolados. A decisão atinge Arthur Bastos Ribeiro, Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, Cristina Heloísa da Silva Malheiros, Renzo Albieri Guimarães Carvalho, Joaquim Pedro Toledo, Alexandre de Paula Campanha, Hélio Márcio Lopes de Cerqueira, Felipe Figueiredo Rocha, Makoto Mamba, André Yun Iassuda, César Augusto Paulino, esse sobrenome dele, Granchan, Rodrigo Arthur Gomes de Melo e Ricardo de Oliveira. A Câmara Criminal também negou o pedido de prisão domiciliar apresentado em favor de Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo e Cristina Heloísa da Silva Malheiros, funcionárias da Vale. Elas disseram ter filhos menores de 12 anos, mas o argumento foi rejeitado. As informações são da Agência Brasil. Que os que estão sendo investigados sejam realmente colocados em panos limpos, e os que são culpados que paguem pelo crime, porque vou te contar, se for colocado como homicídio, é porque aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Se for colocado como homicídio culposo ou doloso, com ou sem intenção de matar, boa parte desse pessoal aí vai passar o resto da vida na cadeia. A pena máxima no Brasil é de 35 anos, ao que tudo indica, todos são réu primários, né? Então, tendo o benefício da progressão de pena, todos os benefícios que a lei brasileira coloca, né, para quem é réu primário e afins, podem cumprir aí cerca de 1/4 da pena e depois ficarem em liberdade. Mas com as penas somadas, podem passar mais de 25 anos na cadeia. Afinal de contas, se for julgar todo mundo e culpar pela quantidade, que é assim que é calculado, pela quantidade de vítimas, fora lesão corporal, fora a perda estrutural, dano ao patrimônio público, privado. Isso é sério. 11h34, a polícia investiga a participação de um envolvimento de um terceiro jovem suspeito de planejar o ataque em escola de Suzano nessa quarta-feira, dia 13, quando morreram 10 pessoas. Complicada a situação lá em Suzano, viu, gente? E ainda está sendo investigado pela Polícia de São Paulo o que pode acontecer por lá, né? Segundo matéria publicada na revista Veja, Guilherme Talque, 17 anos, e Luiz Henrique Castro, de 25 anos, teriam tido ajuda de outro adolescente de 17 anos. A apreensão do suposto envolvido já foi solicitada, né? Uma testemunha reconheceu através de fotos após ele se encontrar com os atiradores entre os dias 21 e 25 de fevereiro em um estacionamento próximo à escola. As investigações apontam que o local era utilizado como base para o planejamento do ataque, crime premeditado. Ao que tudo indica, Guilherme e Luiz Henrique costumavam frequentar o local durante a madrugada, sempre carregando uma mala. O dono do estacionamento contribuiu com as investigações ao entregar os registros de entrada e saída do estabelecimento.
Na maioria das vezes, eles chegavam por volta da meia-noite e ficavam lá até 4 horas da manhã, já que o estacionamento funciona 24 horas. Segundo contou Éder Alves, um dos atiradores pediu que o deixasse o carro, o veículo modelo Onix, que foi usado no ataque, encostado na parede, onde não poderia ser visto pelas câmeras de segurança. O proprietário do local já conhecia Guilherme Talque, que levava os carros da concessionária do tio até o estabelecimento, mesmo sendo menor de idade. Os dois jovens pagaram R$300 em espécie por 15 dias de estacionamento. O carro só esteve no estabelecimento até a noite de sexta-feira, dia 8. As informações são do jornal O Povo. Marcelo Gondim, o que você acha que passou pela cabeça desses jovens aí, num apanhado geral, né? Para premeditar, já agora estão aparecendo os dados, né? De que eles já tinham pago aí cerca de 15 dias de estacionamento, que já tinham se encontrado com outros 2 amigos, né? Com os outros 2 amigos nesse estacionamento próximo à escola. Ao que tudo indica, o modus operandi é que foi um crime premeditado. Claro que foi premeditado. É claro que foi premeditado. Agora, você não tem como saber exatamente o que se passa na cabeça de um psicopata. Você acha que são psicopatas? Com certeza, para premeditar com tanta antecedência, pela quantidade de pessoas que eles queriam afetar, eles poderiam ter afetado muito mais. Poderiam ter afetado muito mais e não fizeram. Só Deus sabe por quê, na verdade. Então, o resultado final é: a mente do psicopata você só consegue analisar se você for um psicólogo. Nesse caso, é muito difícil você dizer exatamente o que passou na cabeça de um cara desse. Muito difícil. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa informação. Eu tentei um contato agora há pouco com um amigo que é psiquiatra, né? Ele estava conversando comigo agora há pouco. Não dá para ele entrar ao vivo, estava em consulta, estava em atendimento, mas eu quero ainda levantar essa pauta aqui na programação da Rádio Ceará News, colocando um profissional ao vivo para conversar com a gente e nos esclarecer um pouco do que pode ter acontecido, o que se passa, se tem algum tipo de transtorno na cabeça desses jovens que cometeram esse atentado gigantesco lá em São Paulo. Mandar aqui um bom dia para o Valberto Matos, grande amigo, aquele abraço, a Iane Lima, a Adriana, o Alessandro Oliveira e também a Vivi Rocha e o Miranda, FT Miranda, o homem lá do Rio Grande do Norte. Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, todos ligados aqui na Rádio Ceará News. Olha, logo após esse atentado, gente, na Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, um homem invadiu uma escola com uma marreta. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira em Mesquita, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ali na escola do Dr. Manuel Reis. Ninguém ficou ferido no incidente. Abre precedentes para 1 milhão, né, vou até diminuir um pouco para não incentivar ninguém. Abre, depois de uma tragédia como essa que vem à tona, dezenas e dezenas de outras situações. Está aí, no Rio de Janeiro, um cara entrou numa escola com uma marreta. Graças a Deus não conseguiu ferir ninguém. Grande homem, é o Felipe, rapaz. Ah, tu tá aí no Ceará? Eu pensava que tu tá lá no Rio Grande do Norte, rapaz. Sabe que você tá lá no Rio Grande do Norte. Grande Felipe, rapaz. Aquele abraço. Tá na audiência aqui da Rádio Ceará News. Olha, a Adriana Moisés da Rádio France Internacional traz aqui a seguinte informação. Um ataque extremista contra 2 mesquitas hoje, dia 15, na Nova Zelândia, deixou pelo menos 49 mortos, não disse? 49 mortos e 48 feridos. Notícia que você confere agora na reportagem da Adriana Moisés, que chega pra gente trazendo essa pauta internacional aqui na programação da Rádio Ceará News. Acompanhe a informação. É um ataque terrorista que parece ter sido bem planejado, declarou a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, após os tiroteios ocorridos hoje em 2 mesquitas de Christchurch, no sul do país. Ao menos 49 pessoas morreram e 48 feridos foram hospitalizados. O principal atirador é um terrorista australiano de cerca de 20 anos, descrito como um radical de extrema-direita, anti-imigrantes e anti-muçulmanos, declarou o premier australiano Scott Morrison. Ele já foi indiciado pelos assassinatos. A polícia prendeu ainda 3 suspeitos envolvidos no ataque, incluindo uma mulher. Vamos ouvir a primeira-ministra neozelandesa. This is one of New Zealand's darkest
Este é um dos dias mais sombrios da história da Nova Zelândia. O que aconteceu aqui é um ato excepcional e sem precedentes de violência. Muitos dos que foram atingidos pelos tiroteios são imigrantes ou refugiados. O duplo atentado aconteceu no horário de oração dos muçulmanos. Segundo testemunhas, o atirador estava vestido com roupa de camuflagem militar, munido de um fuzil automático. Ele filmou o massacre ao vivo pelo Facebook, mas o filme já foi retirado da rede social. Antes de agir, ele havia publicado um manifesto racista e homofóbico, dizendo ser fã de Donald Trump. Policiais destruíram explosivos encontrados num carro próximo de um dos locais do ataque. Por precaução, as Forças Armadas da Nova Zelândia destruíram também sacos suspeitos na capital do país. A polícia não procura mais suspeitos. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Tá aí, informação pra gente internacional. Quem trouxe foi a minha amiga Adriana Moisés, com informações aqui na programação da Rádio Ceará News. Marcelo Gondim, situação complicada, como eu tinha comentado no começo do programa, aparecem, depois de uma tragédia como essa no Brasil, em diversos pontos do país, né? Situações similares aqui, graças a Deus, foi de proporção menor, mas ainda assim 10 mortos. E aí, em seguida, hoje pela manhã, esse ataque extremista na Nova Zelândia, deixando pelo menos 49 mortos. Cara, como o pessoal costuma dizer, tem vários estudos sobre isso com relação a não divulgar o nome, nem o que exatamente o cara fez, como o cara fez o que fez. É indiscutível de que não deve acontecer nada do tipo para nenhuma religião, não só os muçulmanos, como acontece também com os próprios cristãos na África, acontece isso muito. Mas infelizmente não tem como ficar sem comentar que uma violência dessa não pode acontecer, de maneira nenhuma. Ataques extremistas, né? Isso aí já vai aquelas situações de religião, né? De diferença. Você viu aí que a maioria das pessoas, como estava na reportagem, eram imigrantes. A maioria é imigrantes. A polícia não pode destacar, tirar da possibilidade de um dos motivos, a motivação de um ataque como esse, justamente do preconceito dos imigrantes, algo que está acontecendo com grande frequência nessa região da Nova Zelândia. O cara também era fã do Donald Trump, que, querendo ou não, incita esse tipo de segregação, de divisão, quando ele coloca nos seus comentários principais a criação de um muro para dividir os Estados Unidos do México. Enfim, são pontos principais que você tem que abordar. Se parar para pensar direitinho, né, a motivação de um crime como esse, se o apelo seria religioso, patriota, enfim, em defesa dos bens e da moral de que cada um, vai pela cabeça do cara. Às vezes o cara é maluco. Não, mas aí eu discordo de você nesse ponto. Porque, infelizmente, nada justifica uma violência. Nada, não, tô nada falando justifica. Da cabeça do maluco, né? Da cabeça do psicopata. A cabeça do maluco é uma cabeça de maluco. Agora, você não tem como linkar diretamente, por exemplo, como tentaram já fazer na mídia internacional, o Trump com um atentado. Não, mas aí é que tá. Aí eles vão... Isso aí é culpa dos boatos e da grande facilidade de acesso às pessoas à internet e à publicação de notícias que às vezes são inverídicas. É o poder de um boato. Não é? A pessoa comenta uma situação, outras 10 que não têm opinião formada compartilham, isso vira uma bola de neve. Não há como linkar, inclusive, o assassinato, como quiseram colocar aqui no Brasil, do rapaz lá, né, daquele cara que morava lá no condomínio, no mesmo... Pô, me faltou agora as palavras do presidente da Marielle. Da Marielle, no mesmo condomínio do presidente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o cara morava no mesmo condomínio, porque por algum motivo tirou uma foto, o cara morava no mesmo condomínio do presidente. Tinha um deputado que com mais de 18 anos de magistratura dentro do condomínio, natural que ele tivesse uma foto com ele. Com certeza. Não pode se linkar por conta disso. Mas existem pessoas que usam o dom da informação para o bem e outras para o mal. E aí é onde vem a história do boato. Porque tem os boatos que são para o bem, outros para o mal. Interpretaram mal, por exemplo, as palavras do Trump na época, onde ele falava dos mexicanos, que o pessoal dizia, né, que falava dos mexicanos como animais. Enquanto, na verdade, ele não estava falando não estava falando em momento nenhum dos mexicanos, e sim de um cartel específico, o MS-13,
que estava fazendo atrocidades, inclusive matando, degolando crianças e etc e tal, dentro do próprio Estados Unidos. Esses ele chamou realmente de animais. Agora, fazer isso a linkar que todos os mexicanos são animais é um tiro muito grande e que toda a grande mídia acabou fazendo. Verdade. Olha, ainda tratando da tragédia de São Paulo, o Felipe coloca aqui uma situação. Felipe Miranda, olha, Grande Eduardo, vejo críticas apontando que o decreto do acesso às armas poderiam aumentar os ataques. Veja bem, as armas utilizadas em São Paulo eram ilegais, armas de numeração raspada, correto, concordo plenamente com você, Felipe. Ou seja, só mostra a ineficiência do Estatuto do Desarmamento, desarmando o cidadão de armas legais e não tirando as ilegais do mercado. Veja, em São Paulo, um PM com a arma legal evitou um crime na porta de uma escola. O cara tinha uma arma ilegal. Tá vendo aí? Mas é verdade, eu concordo com você. A opinião do ouvinte é sempre muito importante aqui na nossa programação. A gente sempre repassa no ar. É a opinião do Felipe Miranda, que é aqui do Ceará. Ele está acompanhando a nossa programação e está colocando seu destaque aqui. Eu também concordo que a lei do desarmamento é ineficiente, que o decreto que facilita, na verdade, o decreto que regulamenta, né? Porque já existia, os procedimentos já existiam. O que o presidente colocou em pauta foi que agora, se o rapaz está apto, a senhora, o senhor, quem esteja dentro, preenchendo os pré-requisitos para ter uma arma de fogo em casa, né, se você preenche os pré-requisitos, você vai ter o seu direito, que é previsto na Constituição, atendido. Antigamente você tinha que o delegado tinha que ir com a sua cara e achar que você teria realmente o direito ou não, dando a cartada final e a assinatura final, para que você pudesse ter a posse de uma arma de fogo. Foi regulamentado, colocado em prática, e agora o cidadão de bem, que tem que preencher os pré-requisitos, né, não pode ter ficha suja, enfim, uma série de situações que tem que ser cumpridas, o teste psicológico, pode ter uma arma de fogo em casa. Muito obrigado pela opinião, o Felipe Miranda na programação. Bom dia ainda para a Maria Rinalda ligado pra gente, o Ferdinand Soares também acompanhando o nosso programa. Olha, policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem de 18 anos e apreenderam uma pistola calibre 380, modificada para atirar como uma metralhadora, na rua Souza Pinto, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, no fim da tarde de ontem. De acordo com o tenente Holanda, o suspeito, identificado como Natanael Ribeiro Gomes da Silva, estava na via ao ser abordado pela polícia e se entregou. O criminoso alegou que a arma era para se defender dos inimigos e negou ser integrante de facção criminosa. Natanael Ribeiro foi encaminhado para o 13º Distrito Policial na cidade dos Funcionários, onde foi autuado por porte ilegal de arma. Ele já havia sido apreendido pela mesma infração penal aos 16 anos e também por tráfico de drogas. Menino bom, estava transitando com a 380 na cintura, na região da Aerolândia, queria arma para se defender, não é? Você acha que essa arma era legal? Claro com certeza não. Então a situação, gente, é muito mais complexa do que você pode enxergar fazendo, como a gente estava, alusão aos comentários. Todo mundo pode fazer, porque quem tem Facebook, Instagram, quem tem boca e internet, fala o que quer, né? É possível que você acompanhe os meios de comunicação mais respeitados, desprendidos de política e principalmente aqueles que têm respaldo para poder levar a informação com mais qualidade para você do outro lado. É um trabalho que, inclusive, nós repassamos aqui na Rádio Ceará News com informações aprofundadas, detalhadas, sem cunho político e sem estar preso a ninguém. Fala, Marcelo. E eu queria levantar uma outra bola aqui, que é o seguinte: esse cara já havia sido apreendido com a mesma infração aos 16 anos. Já. Porém, menino bom, menor de idade. Logo, a ficha dele não entrou na ficha dele. Eu não acho correto uma pessoa... em teoria, a regra dos 18 anos ele foi criada para que você não saiba que aquilo lá é errado. Se você foi apreendido com uma arma com 16 anos, você já sabe que andar com um porte de armas ilegal é errado. Então ele não era para sofrer as vantagens de ser réu primário, mas ele vai ter esse direito. Eu acho completamente errado essa situação. A Constituição, existe um dos projetos aí do novo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, de diminuir a idade penal e de instituir algumas mudanças na Constituição para esse tipo de situação, né? É entendível que precisa mudar.
A lei precisa mudar, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Eu acho que a partir dos 16 anos é mais que ideal, porque essa safra de vagabundo que está por aí sendo presa todo dia, dando trabalho e dando prejuízo aos cofres públicos, estão profissionais. Tem menina aí de 16 anos que já matou mais gente do que... já tem mais hora de assassinato que urubu de voo, meu amigo. É profissional, já matou 5, 6, 7 e não vai preso por isso depois dos 18 anos, né? Vai recluso em uma casa de recuperação para menores, volta, se duvidar no mesmo dia, ou mata alguém, tira a vida de taxistas, motoristas por aplicativo, faz um assalto à senhora de idade, enfim, pratica o crime que ele vê pela frente, o que for sorteado para ter esse infortúnio. Infelizmente, é triste situação ainda, que a gente espera que mude o Código Penal brasileiro depois, né, que esse cidadão, essa cidadã, aliás, que esse indivíduo, que não é cidadão, seja preso e que a maioridade penal realmente seja diminuída, pelo menos para 16 anos de idade, para que a lei tenha mais eficiência. Ainda no caso de polícia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou não ter dúvidas que os 117 fuzis encontrados em uma casa no Meier, na Zona Norte, pertenciam ao sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa. Em seguida, retornaram à DH para serem interrogados sobre o caso Marielle. As informações são da Lígia Souto, da Rádio Nacional. Lígia Souto trazendo informações pra gente aqui no nosso programa. Acompanhe com a gente mais detalhes sobre essa informação. Os suspeitos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes prestaram depoimento nesta quarta-feira sobre a acusação de posse ilegal de armas de uso restrito. A Polícia Civil do Rio informou não ter dúvidas de que os 117 fuzis encontrados em uma casa no Meier, na Zona Norte, pertenciam ao sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa. No caso do ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, o auto de prisão em flagrante foi lavrado pelo porte de 2 pistolas em situação irregular. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, Lessa teria atirado nas vítimas e Elcio era quem dirigia o veículo usado na emboscada. Além deles, Alexandre Mota, que mantinha os fuzis em casa, também está preso sob suspeita de tráfico de armas. Após os depoimentos na Delegacia de Homicídios da capital fluminense, onde eles estão detidos desde esta terça-feira, Rony e Elcio participam de uma audiência de custódia prevista para esta quarta. Em seguida, retornam à DH para serem então interrogados sobre o caso Marielle. Concluídos os depoimentos, de acordo com a Polícia Civil, eles serão transferidos para uma unidade do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. As defesas de Rony Lessa e Elcio Queiroz voltaram a negar o envolvimento dos dois nos assassinatos. O advogado de Rony Lessa, Fernando Santana, descartou a possibilidade de uma delação premiada. Como eu vou trabalhar com delação premiada se ele nega de forma veementemente que tenha feito qualquer tipo de crime? Então, se ele não fez, não tem que falar em delação. Já o advogado de Elcio Queiroz, Henrique Teles, afirmou que possui provas testemunhais que comprovam que no momento do crime, seu cliente estava em outro local. Nós temos provas, provas inclusive testemunhais, que meu cliente estava em outro local na hora que a vereadora foi assassinada. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil deu continuidade à Operação Lume. Agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas que teriam ligação com os suspeitos. Os mandados foram cumpridos para dar sequência à segunda fase da investigação que busca achar o mandante da execução. 6 pessoas foram espontaneamente até a delegacia prestar depoimentos, entre elas 3 policiais militares, um bombeiro e 2 empresários. Eles foram ouvidos e liberados em seguida. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Lígia Souto, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, trazendo informações aqui da programação da Rádio Ceará News. Olha, gente, a partir de amanhã, sábado 16, novas linhas de ônibus vão passar a utilizar ali as estações elevadas da Avenida Guanambi, aquela que passou mais de um ano para terminar. Pois é, tá bonito, viu? Tá. Quando tá bonito, a gente diz. Tá bem bonitinho lá o negócio, a avenida está realmente dando a mobilidade necessária, pelo menos nos trechos e nos momentos que eu transito ali pela Avenida Guanambi. A avenida anda direitinho, são poucos congestionamentos que são encontrados, a não ser na saidinha ali do acesso da Lauro Maia, né? Pra você pegar o viaduto sentido BR, mas ainda assim é infinitamente menor o congestionamento que existia antes. A avenida foi alargada, quando o trabalho é bem feito, a gente elogia, sim. Bom, a pergunta vai ser quanto tempo vai ficar
bonitinho assim, né? Vamos ter fé em Deus que vai dar certo. As linhas 600, Messejana Frei Cirilo, Expresso, e a linha 650, Messejana Centro BR, Nova Expresso, que juntas transportam cerca de 9.000 passageiros por dia, já estão transitando por lá. Então não esqueça, para quem pega ônibus nas estações elevadas, no canteiro central da Guanambi, a espera pelos coletivos ficou agora bem mais fácil e confortável. Vamos ficar por aqui, né? Nosso programa fica por aqui, voltaremos na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã com informações na programação da Rádio Ceará News. Um forte abraço para você, amigo ouvinte. Até segunda. Valeu, Marcelo. Valeu. Você volta segunda? Com certeza. Certo. Um abraço para você que tá ligado com a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Forte abraço, juízo e até segunda-feira. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.